nosso coração continue em prece, porque nós sabemos que esse é um hábito que alimenta a nossa alma, que está além da saúde do corpo. Ele nos dá a força para continuar vivendo, para continuar lutando. Independente da sua tradição religiosa, sinta-se respeitado dentro da sua escolha. Você pode chamar de oração, de reza, ou você que não tem tradição religiosa, imagine que está meditando, eleve o seu coração àquilo que você considera sagrado. Pense na sua família, nos seus valores, nas forças da natureza. Todos nós temos essa necessidade de integração com o Pai Celestial, independente do nome que nós vamos dar a este hábito, a esta ligação. E nós fazemos isso de hora em hora aqui na nossa programação, porque ela deve ser constante. E nós vamos agora, então, continuar fazendo os nossos pedidos, as nossas súplicas, mentalizando aqueles que nós amamos, mentalizando as soluções dos desafios que nós vamos enfrentar ao longo dessa semana. Hoje já é quinta-feira, mas nós temos ainda sexta, fim de semana, e a vida continua, a gente tem que continuar lutando para alcançar os nossos objetivos. Vamos mentalizar todos eles, mas acima de tudo as soluções para eles. E Deus nos ampara, Deus sempre nos ampara. Nós vamos então agora formar a grande corrente ecumênica de preces aqui na programação da Boa Vontade TV, suplicando por aqueles que nós amamos. E hoje nós pedimos, em especial, por Dr. Gui Machado, Glória Lima Comunale, Maria Luísa Del Castilho Estradioto, Leila Tavares de Paiva Rio, Zélia Duarte, Osmira Lousada da Rocha, Lésia Sepúlveda de Castro, Soldadinho de Deus Pedro Libração da Lavra Baragão, Eliana Garcia Lima, Antônio Ferreira da Silva, Denísia Ferraz Magliano, Vitalícia Romeira Garcia, Jorge Luiz Sabino Silva, Maria Inês de Fátima, Adriel e Dalvana de Amarante, Patrícia Putinelli e família, Paulo Roberto dos Santos Cruz e família, e na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, Maria Mercedes Cruz e Lameira, Cleusa Aparecida Floriano da Silva, Estela Custódio Aronque, João de Oliveira Barbosa, Itelvina Margoliano Mendonça, Pedro Gonçalves Açafrão e Vinícius Putinelli. Pedimos também por aqueles que estão agora no seu pensamento, no seu coração, aqueles que você ama e que enfrentam seus desafios. Pedimos por você, pela sua família. Vamos todos agora suplicar ao Pai Celestial que nos fortaleça, que nos abençoe, que nos dê sabedoria para que consigamos tomar as melhores decisões na nossa vida. E convidamos você também agora a beber da água fluidificada, nessa tradição pioneira da mídia da boa vontade. Irmão Alziro Zarur, saudoso fundador da LBV, ainda no fim da década de 1940, em seu programa de rádio, já convidava a todos que tivessem esse hábito. É simples, basta pegar um copo, uma garrafa, um jarro com água, colocar perto da televisão, perto do rádio, na cabeceira da sua cama e durante a prece, durante a sua prece, suplicar a Deus que coloque nessa água as bênçãos, as boas energias, as vibrações que você precisa, que a sua família precisa para o fortalecimento da saúde do corpo e, acima de tudo, da saúde da alma. A água fluidificada, então, é esse instrumento completo de qualidade de vida. Vamos juntos agora beber da água fluidificada. Vamos bradar este mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Com Jesus, venceremos sempre, sempre e sempre. Quando nós temos essa certeza no nosso coração e essa disposição no trabalho, os resultados aparecem, a saúde aparece e a gente consegue vencer os nossos desafios. A gente está conversando no programa de hoje sobre um assunto que exige bastante determinação, confiança do paciente, da família no tratamento, acompanhamento médico, perseverança, porque não é um assunto simples. A gente está conversando hoje sobre as hepatites, em especial sobre a hepatite C. E no bloco anterior, o nosso convidado explicava para a gente que geralmente é uma doença que leva a um nível de gravidade alto, porque é silencioso, o tratamento não começa logo. E a gente vai começar agora a falar, então, sobre como deve ser esse enfrentamento. Agradecemos ao Dr. Tércio, que continua com a gente aqui no programa. Para recomeçar agora a conversa, nós vamos começar a falar sobre diagnóstico. O que é que a gente tem que fazer para descobrir logo se tem a doença? E aí, doutor, essa pergunta. Sempre que a gente conversa de saúde com os médicos, eles falam, olha, quanto mais cedo descobre, melhor é o tratamento.
No caso da hepatite, isso também ajuda de alguma forma? Quanto mais cedo descobre, melhor? Então, certamente, Camila, porque como nós falamos, quando existe já a cicatrização, a cicatriz é eterna, ela é irreversível. Então, quando existe uma área de agressão no fígado ela foi tão grave que levou a um processo cicatricial, aquelas células que são diferentes das células do fígado não voltam mais e ficam lá, transformando a anatomia e a função do órgão para pior. Você, idealmente, deve fazer o diagnóstico antes dessa fase, quando o seu fígado ainda tem a sua capacidade de regeneração e a reversão completa do processo. Os danos ainda podem ser revertidos. Podem ser revertidos. E essa fase tem que ser uma fase precoce. Então, como agir? As pessoas que têm o hábito de fazer exames de check-up, inclua no seu check-up testes da função do seu fígado e sorologias para hepatites. Qualquer ginecologista, para mulher, qualquer clínico geral, cardiologista, urologista, qualquer médico pode solicitar as enzimas hepáticas e as sorologias para hepatites B e hepatite C principalmente. Então, quando vai essa consulta médica para receber ali o pedido de exame, pergunta, tem exame para o fígado aqui? Olha, simplesmente diga, olha, eu gostaria de saber como está meu fígado. Então, ele vai pedir lá as provas de função do fígado. São exames de sangue simples que se faz em qualquer laboratório. E aí a gente vai agora acompanhar a história de uma mulher que fez exatamente isso. E aí ela vai contar pra gente como é que foi receber esse diagnóstico. Você já recebeu um diagnóstico assim, de surpresa, não esperava? A Maria Isabel passou por isso e vai contar pra gente. O doutor vai continuar explicando pra gente depois como é que deve ser a condução a partir da confirmação do resultado. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C. A hepatite é uma doença muitas vezes silenciosa, por isso é importante ir ao médico regularmente e fazer os exames que detectam a infecção. Foi na consulta de rotina que eu faço todo ano e aí deu isso aí. Descobri no começo, fazendo exame de sangue. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil são aproximadamente 3 milhões de pessoas infectadas pela hepatite C e somente 150 mil diagnosticadas. 1/3 das pessoas, em média, não sabem de onde pegou. Eu acho que foi, sei lá, eu não sei se eu tomei sangue, se me deram sangue, eu operei me deu derrame, depois eu operei mioma. Então, não sei como é que eu peguei esse negócio. Com o apoio do meu marido, dos meus filhos, da minha família, então eu vou em frente, se Deus quiser. Vai em frente, sim. E a gente compartilha, então, dessa experiência da Maria Isabel. Agradecemos a ela por contar pra gente essa história, para que nós possamos aprender também. A doutora, ela falou que fazia exame de ano em ano e, de repente, nesse check-up apareceu. Quer dizer que ela se contaminou nos últimos meses. Não obrigatoriamente. Ela pode ter se contaminado há muitos anos. E não aparecia no exame? E nunca soube do problema. Nós vamos saber isso quando nós verificarmos a situação que está o fígado dela hoje. Se ela já tiver cirrose, essa contaminação deve ter mais de 10 anos, certamente. Ah, sim. Pode ter 20, 30 anos, dependendo do tipo de vírus da hepatite C que ela pegou, porque a hepatite C tem vários subtipos, são 6 principais, e cada um agride numa intensidade. E o tempo de evolução, portanto, é diferente. Então, o fígado vai acabar demonstrando isso. Há quanto tempo exatamente. Se ela está com as funções preservadas, a anatomia do fígado preservado, sem um sinal de fibrose, que é a cicatrização, então ela deve ter tido uma contaminação mais recente. Se ela está numa fase mais avançada, a contaminação dela deve ter sido mais antiga. E nós, conversando com o paciente, detectamos as situações de risco. Entretanto, como falou o professor Parisi, presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, 1/3 das pessoas desconhecem como contraíram esse vírus. E a gente viu ali um número também que é alarmante. 3 milhões de pessoas têm hepatite, mas apenas 150 mil diagnosticadas. Então, tem muita gente desenvolvendo, nesse momento, hepatite não sabe disso. Não é para criar agora um pânico geral em todo mundo, não, mas você já fez o exame?
Quando for ao médico da próxima vez, pergunte para ele, vale a pena, porque quanto mais cedo a gente descobre, melhor é a chance de tratamento. O doutor já explicou isso para a gente aqui no começo do bloco. E doutor, no caso da nossa telespectadora da nossa história de hoje, a partir da confirmação, qual é o procedimento? O que ela deve fazer a partir desse momento? Então, eu só queria acrescentar, Camila, que assim, qualquer pessoa que se expôs a algum fator de risco, dentre os que nós comentamos aqui, deve obrigatoriamente pedir o exame para o seu próprio bem-estar, para a sua própria saúde. Por que enfrentar um problema tão grave lá na frente, se ele pode ser solucionado agora? Então, no caso dela, ela fez a detecção do anticorpo nos seus exames de rotina. Agora ela deve procurar um especialista, pode ser um gastroenterologista ou um infectologista, e esses especialistas pedirão a carga viral para saber a quantidade de vírus. Eles pedirão o subtipo da hepatite que ela tem, para saber se é 1, 2, 3, 4, e eles se dividem ainda em letras, então saberá isso. Para saber como está o seu fígado, provas mais específicas da função, e com esses dados todos será recomendado um tratamento. O tratamento hoje é altamente eficiente. É muito diferente de que há alguns anos atrás. Há alguns anos era um tratamento com muitos efeitos colaterais, poucos pacientes chegavam ao fim do tratamento e poucos alcançavam sucesso. Hoje o tratamento tem pouco efeito colateral e um altíssimo índice de sucesso. E a gente no próximo bloco vai explicar mais sobre como esse tratamento é feito, quais são as bases, o que muda na vida desse paciente e a importância dele. O doutor estava me contando aqui que a hepatite C ainda é a maior indicação de transplante de fígado no nosso país. Olha que situação que pode chegar a gravidade da doença, você chegar a um transplante de fígado por conta de uma hepatite. Então no próximo bloco a gente fala mais sobre como evitar que isso aconteça. A gente volta já já com Viver é Melhor.